Oração poderosa revela segredos incríveis de uma vida anterior, enquanto devotos buscam salvação. Numa pequena cidade chamada Vale Sereno, uma antiga oração conhecia o poder de transformar vidas e conceder milagres. Todos os anos, os moradores se reuniam na antiga igreja de pedra, erguida há séculos, para um ritual que prometia redenção. Mas este ano, algo estava diferente. Clara, uma jovem de olhos brilhantes e coração inquieto, sentiu o impulso irresistível para investigar o mistério por trás da oração que, segundo rumores, levara sua avó à morte trágica. Naquela manhã clara de domingo, conforme os sinos badalavam, Clara respirou fundo. Ao seu lado, um grupo de devotos sussurrava, suas mãos trêmulas segurando velas acesas. Dizem que a oração traz visões, visões das vidas anteriores, murmurou uma mulher ao seu lado, a voz repleta de expectativa. Clara sentiu um frio na espinha. Como poderia ser possível? Mas sua curiosidade a conduziu adiante, e ao se aproximar do altar, um calor a envolveu. Ela fechou os olhos e começou a recitar as palavras ancestrais. Logo, visões começaram a se formar. Imagens de antepassados, rostos familiares distorcidos pela dor e pelo desejo, dançavam em sua mente. Clara viu sua avó, mas não como a doce avó que conhecera. Era uma mulher forte, envolta em mistérios e rivalidades. A cena mudava rapidamente, revelando um conflito sombrio entre famílias da cidade. Um segredo que causara mais sofrimento do que ela poderia imaginar. Despertando da experiência, Clara se virou para o reverendo Armando, que observava tudo com um sorriso enigmático. O homem era uma figura respeitada, mas Clara sentia que havia algo oculto por trás de sua serenidade. Por que ele nunca falava sobre o passado da cidade? O que mais ele escondia? As perguntas ecoavam em sua mente e um nó se formou em sua garganta. Os outros devotos começaram a relatar suas próprias visões e a confusão se instalou. Viu incêndio! Alguém estava preso! Gritou um homem, seu olhar aterrorizado. Outro confessou ter visto um funeral. Um enterro sangrento, marcado por traições. Clara percebia que cada revelação estava ligada de alguma forma à sua avó. A mulher que ela sempre admirou, sem entender completamente. O choque a percorreu. O que mais ela estava prestes a descobrir? Enquanto a urgência se espalhava entre os devotos, Clara enfrentou Reverendo. Ele a encarou, e nas profundezas de seu olhar havia um brilho de conhecimento e medo. Clara, algumas verdades são melhor deixadas no passado. Ele advertiu, a voz tremendo levemente. Mas Clara não podia ignorar mais. A cidade, com todo o seu encanto aparente, estava manchada de segredos sórdidos. Neste momento, Clara sentiu que sua avó a guiava. Com determinação, ela levantou um artefato antigo que aparentemente encontrara durante as visões. Um amuleto que poderia revelar muito mais do que simples recordações. Cada batida de seu coração pulsava com a necessidade de saber a verdade, mesmo que isso pudesse destruir a paz frágil de Vale Sereno. O ar ficava mais denso e a tensão era palpável. O que ela escolheria? Revelar tudo e provocar uma tempestade ou guardar os segredos e preservar a cidade?
As sombras do passado a cercavam. E com um último olhar para o reverendo, Clara percebeu que a oração poderia ter um poder muito maior do que imaginava. A verdade que buscava talvez fosse mais aterrorizante do que a própria morte. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Clara segurou o amuleto com força, o metal frio pesando em sua mão. O calor da oração ainda a envolvia, mas agora seu coração pulsava em descompasso. As visões foram como um furacão, misturando passado e presente, e a figura do reverendo Armando começava a se obscurecer em sua mente. Clara, ele se inclinou levemente, a serenidade do seu olhar se desvanecendo. Erga isso com cuidado. Nem tudo o que reluz é ouro. Ela não tinha tempo para daqueles conselhos. As vozes dos devotos ecoavam ao seu redor, mas o foco dela agora estava na verdade que precisava descobrir. O mundo parecia estagnar. Mas o peso do amuleto parecia mágico. Um brilho emanava dele. E então, sem aviso, uma onda de energia percorreu a sala, como um choque elétrico. "Desculpem, mas preciso saber!" gritou Clara, e seu olhar se encontrou com o de Armando. A tensão cresceu no ar. Um zumbido. O reverendo expressou surpresa e talvez um leve desespero. Mas ela estava além disso. Ele sabia mais do que deixava transparecer. Enquanto ela avançava para o altar, as velas tremulavam como se sentissem que algo monumental estava prestes a acontecer. E então aconteceu. O chão sob os pés de Clara tremeu, e uma fissura se abriu, revelando uma câmara oculta, repleta de símbolos antigos, exatamente como os que havia visto em sua visão. O ar fresco que emergiu daquela abertura trouxe consigo uma lembrança sombria, quase como se uma mão invisível a puxasse para dentro. "Clara, não!" O grito de Armando parecia distante, mas ela já estava à beira da fissura. Então, de repente, ele fez algo que a deixou paralisada. Com um gesto rápido, ele girou um pequeno dispositivo que emanou uma luz intensa e a sala inteira pareceu vibrar. "Você não pode! A verdade não está pronta para ser descoberta!" Uma multidão de murmúrios surgiu entre os devotos, mas Clara não escutava. Uma figura surgiu na caverna, uma mulher com um semblante familiar. Era a imagem de sua avó jovem, mas não era apenas ela. Outros rostos começaram a aparecer, refletindo a história macabra que se desenrolava diante deles. Cada um possuía um ar de desespero e um segredo enterrado. "Clara!" gritou um homem do fundo, sua expressão um misto de pavor e revelação. Os 4 antigos. Eles traíram sua avó. Ela foi sacrificada por causa da oração. As palavras atravessaram o corpo de Clara como uma lança. Um sacrifício? O que significava isso? O reverendo Armando começou a tremer. A cor do seu rosto revelava que ele sabia muito mais do que afirmava. Clara trincou os dentes. "Você sabia, não é? Tudo isso é sobre você, Armando."
O que você esconde? Ao ouvir seu nome, Armando hesitou. Clara, você não entende a gravidade disso. Ele começou, mas o choque foi substituído por uma raiva que emanava de Clara, como se o espírito antigo a guiava. Então foi a vez dela, com o amuleto em alta. Ela deu um passo para a frente da fissura exposta. A verdade não pode mais ser escondida. Vou revelar tudo. Nesse instante, o altar explodiu em luz e as figuras começaram a gritar. Clara ficou paralisada. Um eco de vozes perdidas preencheu a sala, como se os espíritos de suas ancestres estivessem clamando por liberdade. Ela olhou nos olhos de Armando e percebeu a fragilidade da máscara que ele usara por tanto tempo. Você está com medo do que irá acontecer com a cidade se eu descobrir a verdade inteira. Clara disparou, sentindo cada palavra atravessar a sala. Mas a verdade sempre vem à tona. E sem pensar, ela saltou para a fissura. Uma luz ofuscante a envolveu, levando-a a um espaço desconhecido, onde os gritos se tornavam eco de verdades devastadoras. Antes de perder a consciência, uma única imagem passou pela sua mente. A cidade em chamas, com todos seus segredos expostos ao mundo. Quando Clara despertou, estava de volta àquela manhã clara de domingo. Mas tudo havia mudado. O reverendo Armando estava ao seu lado. A expressão dele carregava as cicatrizes de uma dúvida que agora parecia insuportável. Com um novo olhar, Clara percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. E uma pergunta ecoou na sua mente, mais poderosa que a oração que havia recitado. O que ela realmente despertara? O que viria a seguir? Clara piscou, tentando entender onde estava. A luz a ofuscava, e a presença do reverendo Armando parecia mais uma sombra agora. A sala, antes cheia de murmúrios, estava em silêncio absoluto. A fissura no chão havia desaparecido, aninhada na lembrança daquela sala antiga da igreja. Mas algo estava errado. Muito errado. Ela olhou para os devotos ao redor. Seus rostos eram máscaras de surpresa e medo. O que aconteceu? Clara sussurrou, a voz abafada de um pânico crescente. Mas antes que alguém pudesse responder, a porta da igreja se escancarou, estalando como um trovão. Um grupo maior de pessoas entrou, e entre elas, uma mulher de olhos conhecidos. Era Sofia, a mãe de Clara. Mas não estava como sempre a conhecera. Seu rosto estava pálido e diferentes marcas, como cicatrizes de antigas batalhas, rodeavam seus olhos. A última vez que Clara viu, Sofia estava longe, visitando familiares do outro lado do país. O que ela estava fazendo aqui, mãe? A palavra quase que saiu como um grito, preenchendo o silêncio que se instalou. Sofia avançou. Sua expressão trazia uma mistura de raiva e desespero. Clara, você não deveria estar aqui, ela disse, a voz carregando um peso que Clara não sabia como lidar. O olhar de Armando flutuou entre Clara e Sofia. Sua garganta se apertava, como se tivesse engolido um pedaço de vidro. E você? O que está acontecendo? Eu pensei que você... Clara se deixou levar pela confusão. Os sentimentos de amor e mágoa lutando por atenção. Você me deixou. Por que voltou agora? Não é o que você está pensando, Clara. Sofia interrompeu, quase gritando. Você precisa entender que há coisas que você não sabe. Coisas que eu fiz para te proteger. Os murmúrios entre os outros devotos começaram novamente, crescendo em volume. Clara sentiu o coração disparar. Proteger? De mim mesma? O que você sabe sobre essa oração?
Sobre a história da nossa família? Nesse instante, Armando se posicionou entre elas, a expressão severa. Sofia, agora não. Mas ela ignorou, a voz tremendo de emoção. Porque o seu nome estava na lista, Clara! Sofia declarou, e as palavras caíram como pedras. Você não pode recitar essa oração! Você está ligada a tudo isso, a essas mortes. E eu fiz um pacto. Silêncio novamente, o choque percorreu a sala como um gás tóxico. Clara sentiu o mundo girar, sua mente ondeando entre incredulidade e a necessidade de entender. Pacto? Que pacto? O que está acontecendo? E antes que pudesse ouvir a resposta, um tremor atravessou o chão. As velas na igreja se apagaram, mergulhando tudo em escuridão. Clara ouviu os gritos dos devotos, e a única luz que restou era uma tênue centelha que emanava do amuleto em suas mãos. Todo o poder que pensava ter ganho agora parecia perigosamente volátil. Você não sabe quem você é, Clara. A voz de Sofia soou assombrada, como se carregasse o peso de vidas passadas. E eu fiz o que fiz, porque todos os anos, sempre que a oração é recitada, algum sangue precisa ser derramado. Clara sentiu um frio na espinha. Mas por que não me contou? Por que não me deixou viver minha vida sem esses segredos? Porque eu sabia que você ia voltar. E que um dia teria que fazer uma escolha. Sofia disse, seu olhar se desviando, a dor refletindo a verdade que não queria revelar. Um sacrifício. Você pode ser o próximo. Não, não! Clara gritou. A ideia de ser um sacrifício afligia mais do que a própria oração. Armando tentou intervir, mas seu olhar traía que havia muito mais envolvendo a relação deles. Está tudo ligado, não é? Você sabia o que era essa oração antes de me trazer aqui. Você e minha avó. Sofia apenas cerrava os dentes, a luta visível em seu olhar. E então, como se o universo tivesse decidido que já era o suficiente, uma onda de energia pulsou através do amuleto, enviando Clara e todos ao redor ao chão. Ela se sentiu através de uma conexão que nunca soubera que existia. Havia gritos e flashes de luz. Quando tudo acalmou e Clara se levantou, viu algo desconcertante. Armando estava em pé, transformado. O colorido de seus olhos mudara para um tom profundo de vermelho, como se revelasse uma verdade sombria. O reverendo não era quem parecia ser. Ele não era humano. Era um guardião das almas, alguém que sempre estivera ali. E agora ele a encarava, uma mistura de receio e necessidade. Você não se lembra de quem realmente é, Clara, mas eu vou te ajudar a descobrir, disse Armando com uma voz que ecoou como uma tempestade. E então, quando o chão tremeu novamente, Clara soube que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. E isso horrorizava. Quando Clara finalmente se levantou, a realidade ao seu redor parecia tremular, como se estivesse presa entre dois mundos. O reverendo Armando, agora com olhos rubros que queimavam como brasa viva, a encarava. A sala inteira estava em um mar de confusão, com os devotos murmurando, uns com medo, outros com espanto. Então a tensão explodiu em uma onda de pânico. Mãe, o que você quer dizer com sangue precisa ser derramado? Clara gritou, a voz cortante como uma faca. Sofia hesitou, o peso de suas palavras pairando no ar. O olhar dela se desviou para o chão, como se a verdade estivesse cravada na madeira desgastada da igreja. Porque você carrega uma marca, um laço ancestral, que não podemos quebrar, disse ela, os lábios trêmulos. Você é uma das escolhidas, Clara. As palavras a atingiram como um soco. Escolhida?
O que isso significava? Escolhida para quê? Para ser sacrificada? Para suceder ao que aconteceu com a minha avó? Armando se aproximou mais. Sua presença agora não só ameaçadora, mas carregada de uma urgência desesperadora. Clara, você não entende. A oração não é apenas uma súplica. É um vínculo. E você, ao recitá-la, ativou algo que estava adormecido há muito tempo. Neste momento, o chão voltou a tremer. Mas agora não era só um tremor. Era como se a própria terra estivesse protestando. Clara sentiu que não estava sozinha. Presenças, vozes sussurrantes, começavam a preencher o ambiente. O amuleto em sua mão pulsava, cada batida como um compasso macabro. "Mãe!" gritou Clara novamente. "O que está acontecendo?" As luzes na igreja começaram a piscar e uma sombra se projetou atrás de Sofia. Uma figura surgiu. Era uma imagem sua, mais jovem, mas com uma expressão de dor e fúria. Clara ficou paralisada. "Você nunca quis que eu soubesse." "Clara!" gritou Sofia. Mas a imagem avançou, a própria avó de Clara, encarando-a. "Desperte, Clara! A verdade precisa vir à tona." Uma explosão de energia fez com que Clara cambaleasse, e num instante, Sofia desmoronou, caindo de joelhos. O choque lançou um silêncio pesado sobre todos ali. Um momento de pausa antes da calamidade. Os devotos estavam em pânico, tentando escapar, mas a porta se fechou sozinha, trancando-os dentro. Clara percebeu a verdade em um relance. Você estava envolvida nisso, não estava? Na morte da vovó. Isso foi tudo um plano, um acordo. Clara sussurrou, a raiva e a dor apertando seu coração como um grilhão. Não foi assim. Sofia gritou, erguendo a cabeça. As cicatrizes ao redor de seus olhos refletiam uma luta interna. Eu fiz o que fiz para proteger você. Você não pode entender os perigos que enfrenta. Armando se adiantou, seu olhar intenso pairando sobre Clara. A cidade é uma prisão, Clara. E cada escolha sua pode ser a chave ou a ruína de todos nós. Clara começou a sentir que a cada palavra o chão sob seus pés se tornava instável. Não era só um conflito entre mãe e filha, mas uma guerra ancestral que transcendeu gerações. Tudo se encaixava. As advertências, os segredos, até mesmo a oração. E num instante, uma revelação chocante a atingiu. Você é a verdadeira guardiã, não é? Clara olhou diretamente para Armando. Você não está aqui para me ajudar, mas para garantir que eu cumpra um papel. Um papel que você manipulou. Nesse momento, a figura projetada da avó de Clara ergueu uma mão e apontou para Armando. Ele não é quem você pensa, Clara. Ele é a raiz de todo esse mal. Ele te enganou. O ar ficou pesado, como se cada palavra tivesse um peso físico. Armando hesitou, o olhar revelando uma falha em seu disfarce. Como se estivesse lutando contra algo maior. Clara, não! Eu nunca quis que chegue a isso. A escolha sempre foi sua. E então, a sala explodiu em mousse. Clara sentiu a pressão crescendo, como se todo o peso da história estivesse concentrado sobre ela. As vozes, agora mais altas, clamavam por justiça, por libertação. Eu não posso ser o sacrifício. Eu não sou uma peça de um jogo. Mas ao dizer isso, uma fissura se abriu. Não no chão, mas nas relações. O que mais Sofia havia escondido? O que Armando realmente queria de Clara? Tudo ficou nebuloso. A verdade que ela buscava podia ser a própria perdição. Um grito ecoou quando a luz saiu de controle.
E a última imagem que Clara viu foi a de sua avó, agora uma sombra, deslizando para fora do alcance. O mundo à sua volta começou a desmoronar. A cidade estava prestes a revelar seus segredos mais obscuros. Clara! O grito de Armando atravessou a escuridão. Mas ao olhar para ele, Clara soube que a escolha dela estava prestes a começar. E em um último impulso, decidiu se levantar, disposta a descobrir o que era verdade e o que era mentira, mesmo que isso significasse enfrentar os espectros de seu próprio sangue. Clara sentiu todo o chão sob seus pés tremer, e a sala escura parecia ganhar vida. As chamas começavam a dançar em torno dela. Sombras de pessoas perdidas emergindo da escuridão. O ar estava denso, quase palpável, como se o medo pudesse ser sentido na pele. E então, antes que pudesse processar tudo, ela viu Sofia. Sua mãe estava caída, a expressão de desespero se misturando com algo profundo e pesado. Armando estava atordoado, quase como se tivesse perdido o controle. Clara percebeu que naquele momento a situação havia ultrapassado tudo o que ela imaginara. Não se tratava apenas de um duelo familiar, mas de um confronto que destruía fundações. Clara, escute! Sofia gritou, a voz tensa. Se você não agir agora, tudo o que amamos será consumido. A luz do amuleto piscou, refletindo nas paredes e revelando rostos esquecidos. Então, Armando deu um passo à frente, mas dessa vez não havia autoridade em seu olhar. Sofia, você não tem ideia do que está fazendo ao expô-la assim. Ele disse com um tom próximo ao desespero. Clara, você precisa entender que não sou o inimigo. Te ajudei a despertar, mas a escolha é sua. Minha escolha não é ser um sacrifício. Clara respondeu, a raiva crescendo, seu coração pulsando forte no peito. Até que, subitamente, uma risada ecoou pela sala. Era uma risada baixa e gélida, que parecia vir de todos os cantos, como se a própria igreja zombasse delas. Tantas esperanças depositadas, mas tão pouca compreensão. Uma figura surgiu no centro. Uma mulher com um semblante familiar. Era a avó de Clara, mas não a mesma que ela conhecia. Havia algo distorcido, algo maligno em seu olhar. Ah, Clara, minha querida, você finalmente se lembrou de quem você realmente é. Não, isso não pode ser verdade! Clara balbuciou, a garganta seca. O chão tremeu novamente e uma fissura se abriu ao seu redor, revelando uma escuridão ilimitada abaixo deles. Ah! Oração! Clara! Ela sempre esteve ligada a você! Você é parte do ciclo e nossa linhagem, sempre foi protegida por este custo, avó. Seu tom revelando uma combinação de amor e ódio. Mas você estava morta! Clara gritou, a confusão a consumindo. As memórias de sua avó, com seu sorriso gentil, agora se entrelaçavam com essa nova figura aterradora. Eu estive, mas nunca fui completamente livre. Apenas adormecida. A oração fez isso comigo e com sua mãe. O que precisamos é de um novo começo, uma nova oferta. A mulher disse, se aproximando. O olhar que Clara encontrou não era de uma avó, mas de uma entidade que queria se libertar. Isso é loucura, Sofia gritou, tentando se levantar. Não, Clara. Não acredite nela! Silêncio, mãe! A avó respondeu, sua voz revelando a verdadeira autoridade. Você não pode proteger sua filha do que ela é, nem do que precisamos para sobreviver. Para sobreviver!
Clara se perguntou, a consciência se afundando em uma onda de horror. Esse é o seu legado? Sacrifícios? Sangue? O pânico sobressaiu quando a fissura se tornou uma imensidão. Pequenos ecos de gritos das almas presas foram aumentando, clamando por libertação. A fervura no peito de Clara fez com que um grito saísse. Eu não sou parte dessa maldição! E nesse instante, a avó lançou uma mão para o amuleto, sugerindo um vínculo. Clara sentiu um puxão. As luzes se intensificaram e Armando, com uma mão na cabeça, começou a transformar-se, sua forma desmoronando em silhuetas aterradoras, outra vez revelando a verdade de sua identidade. Eu te queria como escolhida, Clara, mas você não quer saber o que há por trás disso. Os olhos vermelhos de Armando brilharam intensamente enquanto sua verdadeira essência se desenhava. Clara sentiu uma onda de amor e dor estarrecedora. Por que você fez isso? Por que manipulou tudo? Mas ele apenas sorriu. Um sorriso que não era dele, mas de algo muito mais antigo. Porque você é a chave para o livre-arbítrio do nosso mundo. E eu não sou o único. Os devotos na igreja começaram a gritar, a confusão crescendo enquanto a verdade se desdobrava. O que mais eles esconderiam? Clara entendeu que a luta estava apenas começando. E com todo aquele poder em suas mãos, a pergunta ecoou em sua mente. Qual era o verdadeiro preço da liberdade que todos buscavam? E antes que pudesse formular uma resposta, uma onda de energia explode, lançando todos ao chão. Clara ficou presa em uma vertigem de emoções e revelações. E quando o silêncio se instalou, ela soube que tudo havia mudado para sempre. O que havia despertado agora não poderia ser facilmente apagado. Clara sentiu todo o chão sob seus pés tremer, e a sala escura parecia ganhar vida. As chamas começavam a dançar em torno dela, sombras de pessoas perdidas emergindo da escuridão. O ar estava denso, quase palpável, como se o medo pudesse ser sentido na pele. E então, antes que pudesse processar tudo, ela viu Sofia. Sua mãe estava caída. A expressão de desespero se misturando com algo profundo e pesado. Armando ficou atordoado, quase como se tivesse perdido o controle. Clara percebeu que naquele momento a situação havia ultrapassado tudo o que ela imaginara. Não se tratava apenas de um duelo familiar, mas de um confronto que destruía fundações, refletindo nas paredes e revelando rostos esquecidos. Então, Armando deu um passo à frente, mas dessa vez não havia autoridade em seu olhar. Sofia, você não tem ideia do que está fazendo ao expô-la assim. Ele disse com um tom próximo ao desespero. Clara, você precisa entender que não sou o inimigo. Te ajudei a despertar, mas a escolha é sua. Minha escolha não é ser o sacrifício. Clara respondeu, a raiva crescendo, seu coração pulsando forte no peito. Até que, subitamente, uma risada ecoou pela sala. Era uma risada baixa e gélida que parecia vir de todos os cantos, como se a própria igreja zombasse delas. Tantas esperanças depositadas, mas tão pouca compreensão. Uma figura surgiu no centro, uma mulher com um semblante familiar. Era a avó de Clara, mas não a mesma que ela conhecia. Havia algo distorcido, algo maligno em seu olhar. Ah, Clara, minha querida, você finalmente se lembrou de quem você realmente é. Não,
Isso não pode ser verdade. Clara balbuciou, a garganta seca. O chão tremeu novamente, e uma fissura se abriu ao seu redor, revelando uma escuridão ilimitada abaixo deles. A oração, Clara! Ela sempre esteve ligada a você. Você é parte do ciclo, e nossa linhagem, sempre foi protegida por este desgosto. A avó respondeu, seu tom revelando uma combinação de amor e ódio. Mas você estava morta! Clara gritou, a confusão a consumindo. As memórias de sua avó, com seu sorriso gentil, agora se entrelaçavam com essa nova figura aterradora. Eu estive, mas nunca fui completamente livre, apenas adormecida. A oração fez isso comigo e com sua mãe. O que precisamos é de um novo começo, uma nova oferta, a mulher disse, se aproximando. O olhar que Clara encontrou não era de uma avó, mas de uma entidade que queria se libertar. Isso é loucura, Sofia! Gritou, tentando se levantar. Não, Clara, não acredite nela. Silêncio, mãe, a avó respondeu, sua voz revelando a verdadeira autoridade. Você não pode proteger sua filha do que ela é, nem do que precisamos para sobreviver. Para sobreviver? Clara se perguntou, a consciência se afundando em uma onda de horror. Esse é o seu legado? Sacrifícios? Sangue? O pânico sobressaiu quando a fissura se tornou uma imensidão. Pequenos ecos de gritos das almas presas foram aumentando, clamando por libertação. A fervura no peito de Clara fez com que um grito saísse. Eu não sou parte dessa maldição! E nesse instante, a avó lançou uma mão para o amuleto, sugerindo um vínculo. Clara sentiu um puxão. As luzes se intensificaram, e Armando, com uma mão na cabeça, começou a transformar-se, sua forma desmoronando em silhuetas aterradoras, outra vez revelando a verdade de sua identidade. Eu te queria como escolhida, Clara! Mas você não quer saber o que há por trás disso? Os olhos vermelhos de Armando brilharam intensamente, enquanto sua verdadeira essência se desenhava. Clara sentiu uma onda de amor e dor estarrecedora. Por que você fez isso? Por que manipulou tudo? Mas ele apenas sorriu, um sorriso que não é a dele, mas de algo muito mais antigo. Porque você é a chave para o livre-arbítrio do nosso mundo, e eu não sou o único. Os devotos na igreja começaram a gritar, a confusão crescendo enquanto a verdade se desdobrava. O que mais eles esconderiam? Clara entendeu que a luta estava apenas começando, e com todo aquele poder em suas mãos, a pergunta ecoou em sua mente. Qual era o verdadeiro preço da liberdade que todos buscavam? E antes que pudesse formular uma resposta, uma onda de energia explode, lançando todos ao chão. Clara ficou presa em uma vertigem de emoções e revelações. E quando o silêncio se instalou, ela soube que tudo havia mudado para sempre. O que havia despertado agora não poderia ser facilmente apagado. Clara estava em meio à confusão. O chão tremeu sob seus pés e a sala, cheia de sombras, vivia uma agitação eletrizante. As vozes se misturavam em gritos distorcidos, cada um revelando uma nova camada do tormento que envolvia a cidade. Armando, agora, em sua verdadeira forma, continuava a olhar fixamente para ela. Mas algo em seu olhar estava mudando. Havia desespero ali. Então, a avó de Clara, com seu olhar enigmático, se aproximou. Você precisa escolher, Clara. A oração está ligada a você e a um passado que nós dois conhecemos bem. Mãe, não! Sofia protestou, seu rosto pálido e marcado pelo medo. O que você está fazendo? A verdade dela é uma maldição. Mas Clara não ouvia mais.
As luzes do amuleto começaram a pulsar intensamente, como se quisessem romper com a realidade ao redor. E, como um relâmpago cortando o céu noturno, uma verdade horrenda penetrou seu ser. Clara, você não está apenas ligada a esta linhagem. Você é a predadora, a que deve alimentar a maldição. Clara sentiu um aperto no peito, a angústia horrível da revelação. Não, pode ser! Isso não tem sentido! Gritou, a voz falhando. Mas a sabedoria ancestral parecia saturar o ambiente. A sensação foi como se o mundo estivesse desmoronando em torno dela. Armando, agora um guardião completo, olhou para Clara e disse: Você não sabe o que estou tentando proteger, mas não posso deixar você ser levada por isso. Você tem uma escolha a fazer. A sala começou a girar e Clara se viu cercada por imagens de felicidade e dor. O sopro do passado estava vivo. Suas memórias infestaram sua mente, suas risadas e lágrimas. E então, algo mais, um eco, como se uma voz estivesse retratando cada momento como um pesadelo vindo à tona. Com o ar ficando pesado, a avó dela ergueu a mão e gritou: Basta! Clá, não temos tempo para hesitar! O que você não entende é que, se você não aceitar o que é, a cidade vai perecer. O pacto exige sua aceitação para que possamos garantir a vida que ainda resta. Não! Eu não vou ser uma vilã na história de ninguém! Clara gritou, e o amuleto em sua mão começou a queimar, pulsando com uma força indescritível. E foi então que o ar se cortou em silêncio, como se a própria igreja tivesse prendido a respiração. Em um movimento rápido, Clara viu sua mão estender-se para o amuleto, um ímpeto de sentimentos absurdos envolvendo-a. Uma onda de energia saiu dele, varrendo tudo ao redor. As paredes começaram a se desfazer, revelando um abismo abaixo. Um grito surgiu da boca de Armando, que caiu ao chão, seu corpo agora em chamas. O que aconteceu a seguir foi um verdadeiro pesadelo. Uma sombra densa emergiu do fundo da fissura, como se o próprio passado da cidade estivesse se materializando. Uma figura grotesca, uma criatura que parecia estar feita de coisas que nunca deveriam ter visto a luz do dia. Lançou um grito agudo, que ecoou em todas as direções. Você é a chave, Clara! A criatura grunhiu, a voz distorcida reverberando no ar. E Clary percebeu, horrorizada, que a criatura não era estranha. Era uma parte de sua herança. Algo que havia estado escondido, esquecido entre os sussurros da oração. Suas mãos tremiam enquanto ela observava a verdade do que realmente era. Você sempre foi a guardiã, mas também a responsável. E agora que seu poder foi despertado, você precisa decidir. O abismo estava aberto e a cidade estava prestes a ser engolida. Enquanto a criatura estendia suas garras para Clara, um grito de sua mãe cortou o ar, como um último apelo. Clara, não! Você não pode fazer isso! O sacrifício não é apenas sobre você. O choque percorreu o corpo de Clara. O que quer dizer, mãe? O que você fez? E a resposta de Sofia, naquela fração de segundo, fez o mundo ao redor dela congelar. Era eu, a escolhida. E agora você deve escolher entre manter a maldição ou terminar tudo isso para sempre. Com um último lampejo de desespero, Clara percebeu que estava em um ciclo interminável. Uma linha tênue entre heroína e vilã.
E enquanto as sombras dançavam ao seu redor, soube que a decisão que tomasse a seguir mudaria não apenas seu destino, mas o destino de toda Vale Sereno. O que eu realmente sou? Clara sussurrou para si mesma, enquanto a luz do amuleto começava a se apagar. Clara sentiu-o pulsar dentro de seu peito, como um tambor acelerado. A tensão no ar estava quase palpável. E agora, o que fazer? Ela pensou, observando a figura quase demoníaca de sua avó, a verdade distorcida diante dela. A sensação de estar presa entre o passado e o futuro fez seu estômago se contraírem, e uma onda de adrenalina desceu pela espinha. Eu não sou uma vilã! Clara gritou, e nesse instante, a fissura ao seu redor começou a se agitar, as sombras parecendo ganhar vida. A atmosfera estava saturada com ecos de dor e sofrimento. A figura grotesca da avó sorriu de forma sinistra, como se pudesse sentir a luta dentro de Clara. Você não pode escapar, minha querida. A escolha é sua. Lembre-se disso. A avó disse, a voz agora carregada de um eco aterrador, como se proveniente de 1000 vozes. Clara olhou para Sofia, cuja expressão era um misto de pavor e apelo. Mãe! Não deixe que ela te engane! Gritou Sofia, quase se contorcendo no chão. Clara sentiu a dor e a confusão crescentes entre elas. Havia algo muito maior em jogo. E então, algo inimaginável aconteceu. Uma luz intensa irrompeu de dentro do amuleto, enchendo a sala com um brilho ofuscante. Clara sentiu seu corpo ser carregado, desalojando-a de seu medo. Era como se a luz estivesse revelando verdades esquecidas, fazendo suas memórias de infância ressurgirem. E com uma conexão profunda, ela viu o passado da cidade. Um tempo em que a oração não era uma maldição, mas uma bênção. Clara entendeu que sua avó não fora apenas uma traidora, mas uma guardiã lutando contra forças muito mais sombrias. A conexão a fez gritar novamente. Você não sabe a verdade sobre a oração! Clara vociferou, e a sombra da avó hesitou. Mas antes que pudesse processar essa nova revelação, um burburinho de murmúrios começou a se espalhar entre os devotos. Ela tá misturando tudo! É ela quem irá quebrar a cidade! Não podemos deixar isso acontecer! Eles estavam em pânico. As expressões carregadas de terror. De repente, um dos devotos mais velhos, um homem que sempre parecia ausente, ergueu a voz acima do tumulto. Esperem! A verdade não é outra coisa senão uma ilusão que se construiu ao longo dos anos. Ele caminhou até Clara, seus olhos cheios de uma sabedoria distante. Seu poder, Clara, não vem de sua linhagem, mas de sua escolha. Você não é a vítima, mas a criadora do novo caminho. Aquelas palavras penetraram o coração de Clara como um raio. O que quer que fosse essa verdade estava prestes a ser revelada. O que você está dizendo? Ela perguntou, o medo dando lugar a uma faísca de esperança. E nesse momento, a terra sob seus pés ruiu mais uma vez. Uma onda de energia a atravessou. E antes que ela pudesse se dar conta, a igreja tremeu e explodiu em pedaços. No meio do caos, uma imagem se formou diante dela. Uma representação de sua avó, mas dessa vez cercada por figuras sinistras, todos se contorcendo em dor. Clara, você deve escolher. O grito da avó ressoou, mas não uma voz de dor. Era uma ordem sombria. No!
Clara gritou, sentindo-se como se tudo estivesse escorregando por suas mãos. Ela percebeu que o verdadeiro sacrifício não estava em ser uma guardiã ou vítima, mas em ser aniquilada pelo que havia construído. E então a figura de Sofia começou a se contorcer, uma transformação aterradora tomando conta dela. Você não pode me salvar, Clara, porque sou eu quem trouxe tudo isso à sua vida. O impacto da revelação caiu sobre Clara como uma onda. Sua mãe era parte da maldição? Era isso que estava escondido? A luz do amuleto estourou em chamas e a sala virou um vórtice de luz e escuridão. Mãe! Não! Clara gritou. Uma escolha se formou diante dela. A linha entre salvar sua mãe e sua cidade se misturando em uma única ideia aterradora. Enquanto as paredes desmoronavam e as sombras dançavam ao seu redor, Clara percebeu que a verdade que ela buscava não era sobre o passado, mas sobre o futuro. Com medo, mas determinada, ela gritou: eu escolho mudar tudo. E no momento em que a luz se expandiu, Clara não sabia o que realmente acabara de despertar. Ela só sabia que tudo havia mudado e que as consequências estariam além de sua compreensão. E naquele instante, ela percebeu que a verdadeira escolha era apenas o começo de uma nova e aterradora história. Clara sentiu a pressão aumentando no peito à medida que a luz do amuleto irradiava. Era como se o próprio ar pulsasse com energia. E ela percebeu que sua escolha tinha um peso imenso. O brilho intensificou-se e vozes ecoavam em sua mente, clamando por liberdade, por um novo começo. Mas ao mesmo tempo, os gritos da avó se tornavam cada vez mais assustadores. Clara, você não sabe o que está fazendo! A figura da avó parecia distorcida, tirando a confiança dela. O medo surgia, se infiltrando como uma sombra gelada em seu coração. Basta! Clara gritou, e ao mesmo tempo a luz se transformou em um estouro ensurdecedor. As paredes da igreja começaram a desmoronar, e os devotos gritaram em pânico. Ela olhou para sua mãe, que se contorceu de dor. Mãe, fica quieta, não se aproxime dela. Sofia lutava para se levantar. Seus olhos estavam cheios de desespero. Clara, não escute, ela está tentando controlar você. E nesse momento, tudo mudou. A fissura que se abriu no chão expandiu, revelando uma terceira figura. Uma sombra que Clara não esperava. Era o pai dela, alguém que sempre acreditou estar morto. Ele emergiu da escuridão, seu olhar perdido e confuso, mas assombrosamente conhecido. Clara, eu não pude evitar. Um choque percorreu a sala. O coração de Clara quase parou. Pai, como? Você está vivo! Ele vacilou por um instante e, enquanto estava prestes a falar, sua avó interveio com um rosnado. Ele não é o que você pensa, Clara. Ele fez parte disso tudo. Eu fiz o que pude para proteger vocês. O pai de Clara respondeu, mas sua voz soava vazia, presa entre a culpa e o medo. Proteger? Você nos abandonou! Clara disparou, a dor da traição portando como um punhal. O amuleto em sua mão pulsava mais forte, como se quisesse escapar da confusão. Armando, agora em sua forma, se aproximou, a urgência em seu olhar, revelando que a situação tinha se tornado crítica. O pacto foi feito por um motivo, Clara. Você sempre foi o elo perdido, gritou Armando, enquanto a escuridão avançava em sua direção. Mas por quê? O que realmente aconteceu?
Clara tinha que saber. O amuleto emitia vibrações intensas e a conexão com seu passado a envolvia. Eu não queria que você soubesse, disse o pai, a voz trêmula. Seu avô, ele forçou um acordo. E agora ele quer que você seja o sacrifício final. A sala estremeceu. Então os devotos começaram a murmurar, a agitação crescendo. Como mais alguém pode estar envolvido nisso? A voz de um dos homens era uma mistura de incredulidade e pavor, o que chamou mais atenção. É um ciclo. A cidade inteira está em risco. O que você quer dizer com isso? Clara questionou, o medo a consumindo, armando. Esta altura, parecia lutar contra uma tempestade de forças em seu interior. A verdade logo explodiria. Há muito mais em jogo, Clara. Você não é apenas a escolhida da próxima linhagem, mas também a chave para quebrar todas as maldições que assombram esta cidade. Ele explicou, seu olhar fixo em Clara. Por isso, você tem que fazer a escolha certa. E então o terror se instalou. Luzes começaram a piscar. As sombras dançavam. E a sala parecia estar se desmaterializando. Você não pode ser apenas uma guardiã. O pai de Clara gritou como se estivesse tentando se redimir. Você precisa encontrar o que está dentro de você e decidir. Você não pode me empurrar para isso. Clara sentiu um nó se formar na garganta. Eu não posso ser parte de tudo isso. Todos esses anos, todas essas mentiras. O chão começou a rachar e quando Clara olhou para a fissura, viu reflexos, flashes de sua avó, do passado, do sofrimento. Era uma corrente de dor que representava toda a cidade. O que eu realmente sou, ela sussurrou, a verdade pesando em seu coração. Então, a criatura da escuridão disparou um grito que ecoou e a absorveu em meras sombras. Cada voz congelou em desespero. Clara fechou os olhos e, com isso, um novo desafio se apresentava. A escolha estava diante dela, mas a dúvida a mantinha paralisada. E nesse momento de estilhaçamento, algo inesperado aconteceu. A figura de seu pai se desfez em um monte de sombras, revelando ser uma armadilha de suas memórias, uma forma de iludir Clara. Não! Não! Sua cabeça girava. Um silêncio aterrador a envolveu. O que realmente estava acontecendo? A verdade que ela buscava estava se esvaindo como fumaça entre seus dedos. E agora Clara se via diante do dilema mais profundo de sua vida. Decidir entre a luz e a escuridão. A pergunta ecoou em sua mente. Em quem posso realmente confiar? E com a caixa de Pandora prestes a ser aberta, ela sentiu a crueza da realidade se aproximando. O futuro da cidade, sua linhagem e o destino de sua família dependiam da escolha que estava prestes a fazer. Clara respirou fundo, sentindo a energia pulsar ao seu redor. O amuleto queimava em sua mão e a pressão aumentava a cada segundo. Tudo o que ela conhecia estava desmoronando e a verdade das mentiras familiares estava prestes a ser revelada. Com um olhar fixo na avó, Clara finalmente gritou: "Chega!" A sala tremia, refletindo a intensidade de suas palavras. Todos os devotos estavam paralisados, os rostos pálidos de medo e confusão. A avó, ainda coberta por sombras malignas, hesitou. Você não sabe o que está fazendo, Clara. A cidade precisa de você, mas não à custa do meu sangue. O som da raiva enchia o ar. Eu não sou uma sacrifício! As garras escuras da avó se retraíram, a expressão distorcida se desfez em um semblante de dor e desespero. Se não for você, será outro. Sempre há um preço a pagar. A voz dela ecoou pelas paredes como se as
pedras estivessem sentindo a tensão. Clara sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto. Luzes brilhantes começaram a piscar, e ela viu o reflexo de seu pai emergindo da sombra. Ele estava ali, mas não como deveria estar. Seu rosto estava distorcido, sua forma flutuando como uma miragem. Clara, ouça sua avó! Você está sendo testada. O coração de Clara disparou. Testada para quê? Para ser a próxima em uma linhagem de dor. A escuridão ao seu redor parecia apertar, como se tentasse engoli-la. Mas a palavra escolha ecoava em seu interior, desafiando cada parte dela a lutar. Esta é a hora! E com essa determinação, Clara levantou o amuleto, sentindo o poder crescendo dentro de si. Uma onda de luz irrompeu, aquecendo sua pele e afastando as sombras. Eu sou a guardiã, mas não sou a maldição. Esta cidade precisa de redenção. E isso começa por mim! A criatura diante dela gritou. Uma mescla de dor e fúria, enquanto sombras se espalhavam na sala. Armando, com um olhar intenso, ergueu as mãos. Clara, é hora de canalizar toda a sua força. Use isso como um escudo. A verdade precisa ser libertada. As paredes começaram a tremer e Clara percebeu que não estava sozinha. A energia dela se uniu à de todos os devotos, criando um laço, uma força que desafiava a própria natureza. Clara se lembrou de suas memórias de infância, dos risos e das canções, energizando seu espírito. Mãe, a luz! Sofia gritou, e Clara viu a própria luz refletida nos olhos extasiados da mãe. Era como se toda a dor, todo o sofrimento que a cidade havia enfrentado estivesse prestes a se dissipar. Clara olhou para a frente e enxergou o que precisava fazer. Ela ergueu o amuleto com firmeza. A oração era só o começo. A verdadeira força está na escolha de amar, de liberar o passado. As sombras começaram a dispersar e, em um último ato de desespero, sua avó gritou. Mas o som não era de raiva, era de libertação. Uma explosão de luz brilhou, envolvendo todos. A igreja começou a se transformar, as paredes ruindo enquanto a cidade era reconfigurada. Clara sentiu a alma da cidade pulsar com energia renovada. Quando o caos finalmente se acalmou, Clara estava de pé, o amuleto ainda em suas mãos. E seu pai, agora uma figura completa, apareceu ao seu lado. Clara! Você não só salvou a cidade, mas quebrou o ciclo. Eu sinto muito por tudo, ele disse, as lágrimas escorrendo em seu rosto. Agora somos livres, livres para começar de novo. Clara sussurrou, enquanto um sorriso tímido se formava em seus lábios. E olhando para a avó, percebeu que a luz da verdade tinha finalmente conseguido iluminar até mesmo os recantos mais escuros. Mas a sensação de que algo ainda estava por vir pesava em seu coração. Qual era o preço de tal liberdade? Clara olhou ao redor, observando os rostos que dela dependiam. Agora tudo estava renovado, mas o futuro ainda permanecia incerto. Vamos lutar juntos por aquilo que realmente amamos, Clara declarou. E então, um novo amanhecer surgiu sobre Vale Sereno. E assim a história de Clara e seus ancestrais havia mudado para sempre. No entanto, nos recantos mais distantes,
ecos da maldição antiga ainda sussurravam, pedindo por um retorno. O que mais teria na jornada dela? Ei! Antes de ir embora, você precisa se inscrever imediatamente no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garanta que mais pessoas possam ver esta história incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, porque cada palavra conta. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Os verdadeiros fãs fazem isso acontecer.